Você já sentiu que, mesmo querendo muito uma coisa, você simplesmente não consegue decidir? Ou pior, você até decide, mas logo depois começa a duvidar de si mesma? Como se existisse uma voz dentro de você dizendo que você não sabe o suficiente ou que é melhor esperar mais um pouco? A verdade é que muitas mulheres foram ensinadas desde muito cedo a se desconectarem de si mesmas, a duvidarem da própria intuição, a buscarem respostas do lado de fora, a confiar mais no que vem de fora do que no que sentem dentro. E o resultado disso aparece na vida real, na dificuldade de tomar decisões, na confusão mental, na sensação de estar perdida e até na distância dos próprios sonhos. Mas e se eu te dissesse que existe uma parte dentro de você que sabe exatamente o caminho, que consegue te guiar com clareza, com verdade e com profundidade? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como confiar mais em si mesma e como se tornar a sua própria guia interior. Olá, alma bonita! Meu nome é Bel Quintilho, eu sou psicoterapeuta e taróloga terapêutica e há 3 anos eu caminho ao lado de mulheres no seu processo de autoconhecimento. Seja muito bem-vinda ao Com Alma, esse espaço de aprendizado, profundidade e expansão de consciência. Sua presença é um brilho único que compõe a luz do universo. O primeiro ponto sobre se tornar sua própria guia interior é fazer escolhas que estejam alinhadas com o caminho que você deseja trilhar. E isso passa pelo autoconhecimento e pela autoconsciência. De acordo com Jung, pai da psicologia analítica, o autoconhecimento não é apenas se observar. É um processo de integração no qual aceitamos e acolhemos nossas partes de luz e de sombra que fazem parte de quem nós somos. Jung chama isso de processo de individuação. Na prática, isso significa reconhecer suas sombras, ou seja, as partes reprimidas ou negadas, compreender seus padrões inconscientes e integrar aspectos fragmentados da sua personalidade. Quando não há integração, você acha que está escolhendo, mas muitas vezes está apenas repetindo os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes de sempre. Então, qual é o papel do autoconhecimento? O autoconhecimento ilumina. Ele torna visível seus padrões emocionais repetitivos, seus mecanismos de defesa como projeção, negação, racionalização e suas crenças inconscientes, como por exemplo aquele pensamento de eu não sou capaz ou então eu vou errar. Quando esses aspectos se tornam conscientes, aí nasce a autoconsciência. E aqui entra um ponto essencial da neurociência. A autoconsciência ativa regiões do cérebro associadas à regulação emocional e à tomada de decisão, como, por exemplo, o córtex pré-frontal. Em outras palavras, você deixa de reagir automaticamente e passa a responder com escolha. Sem autoconsciência, você escolhe para evitar a dor, para agradar os outros, para manter o pertencimento ou mesmo para confirmar suas crenças antigas. Por outro lado, com autoconsciência, você escolhe com base em quem você é e no que faz sentido para sua verdade interna, mesmo que seja desconfortável. O autoconhecimento não te dá respostas prontas, mas ele te devolve a capacidade de se escutar. O segundo aspecto importante para se tornar sua própria guia é dar voz e potência para a sua ânima. Dentro da psicologia analítica de Jung, todas nós possuímos aspectos femininos e masculinos internos. Na mulher, a ânima aparece como sensibilidade profunda, intuição, conexão com o inconsciente, capacidade simbólica, ou seja, a habilidade de perceber, compreender e se conectar com significados que vão além do literal. Podemos entender a ânima como a voz sutil da alma. Ela não grita, ela não impõe, ela sussurra. Nesse sentido, a ânima se manifesta através da intuição quando vem aquele pensamento, acho que algo não está certo. Através dos sonhos, de sensações no corpo e de imagens simbólicas. Jung acreditava que a psique fala por imagens, e a ânima é justamente essa ponte entre o consciente e o inconsciente profundo.
O problema é que a maioria das mulheres foi ensinada a duvidar da própria intuição, a priorizar lógica externa e a buscar validação do lado de fora. O resultado disso é uma ânima com voz abafada e de onde surge a desconexão. Eu não sei o que eu quero, eu não confio em mim, tenho medo de escolher errado. O que nos leva ao terceiro aspecto importante no processo de nos tornarmos nossa própria guia: o ânimos ferido e como isso impacta nossa clareza interna. Se a ânima é essa voz sensível e intuitiva, o ânimos na mulher é o princípio masculino interno. Em outras palavras, ele nos proporciona direção, lógica, estrutura e tomada de decisão. Quando saudável, o ânimos organiza pensamentos, sustenta decisões, dá clareza mental e protege nossos limites. No entanto, quando o ânimos está ferido, você o percebe na autocrítica excessiva, nos pensamentos rígidos e negativos, na confusão mental, na indecisão crônica e na dependência da opinião externa. É como se existisse uma voz interna te dizendo: você não sabe o suficiente, vai dar errado, melhor não escolher. O ânimos ferido vem de experiências negativas com figuras masculinas, como nosso pai, nossos professores, nossos parceiros, de uma cultura patriarcal que invalida a voz feminina e também de vivências de desvalorização intelectual ou emocional. Como efeito disso, você perde a confiança na própria percepção, se desconecta da sua intuição e não consegue sustentar suas próprias decisões. O resultado é a paralisia, a dúvida constante e a insegurança. Por fim, temos o encontro com o eu superior como o quarto aspecto importante no encontro com a nossa guia interior. O eu superior pode ser entendido como a versão mais integrada, sábia e consciente de você mesma. Na linguagem de Jung, isso se aproxima muito do conceito de self, o centro organizador da psique e a totalidade do ser. A diferença entre ego e o eu superior é que o ego é a nossa identidade construída através dos medos, das histórias e de condicionamentos sociais aprendidos. Já o eu superior, ou o self, é a nossa essência profunda e não condicionada. Em outras palavras, o ego reage e o eu superior orienta. Nesse sentido, o eu superior se manifesta como uma sensação de "isso faz sentido para mim mesmo que eu esteja com medo", como clareza tranquila, não urgente nem ansiosa, como direção interna silenciosa e como alinhamento entre mente, corpo e emoção. Dito isso, como se conectar então com sua guia interior, essa versão sábia de si mesma que conhece os caminhos que a levarão até a realização dos seus sonhos e objetivos? Primeiro, criar espaço de escuta. Sem silêncio interno, não há escuta. Algumas práticas poderosas são a meditação, a escrita terapêutica e momentos sem estímulo externo, principalmente o do seu celular. 2. Observar sem julgamentos. Isso traz consciência. De acordo com o psicólogo Carl Rogers, a mudança acontece quando existe aceitação. Por isso, observe seus pensamentos, perceba seus padrões, mas não tente corrigir nada imediatamente. Apenas deixe as informações virem para a consciência. 3. Reconciliar ânima e ânimos. Valide sua intuição e fortaleça sua capacidade de decisão. Por exemplo, você está em um trabalho ou em um projeto que racionalmente faz sentido, mas algo dentro de si parece estranho. Passo 1. Sentir. Você percebe um cansaço constante, uma falta de entusiasmo ou uma sensação sutil de "isso não é mais para mim", mas não tem uma explicação lógica clara. Aqui é onde entra sua capacidade simbólica. Esse desconforto é um símbolo interno de desalinhamento. Se ignora, você continua no automático. Se escuta a si mesma, você começa o processo de integração. Passo 2. Refletir.
Ao invés de fugir da sensação, você se pergunta: o que exatamente está me incomodando? Desde quando eu me sinto assim? O que eu estou evitando admitir? Você pode perceber coisas como: estou me diminuindo para caber naquele espaço, não me sinto mais conectada com esse propósito, ou tenho medo de sair por insegurança financeira. Aqui você integra partes: a parte que quer sair e a parte que tem medo. Nenhuma delas é ignorada. Passo 3. Decidir. Agora a decisão não vem do impulso, nem do medo. Você pensa: o que faz mais sentido para quem eu estou me tornando? E decide, por exemplo, começar a se movimentar para sair ou mudar sua forma de se posicionar naquele ambiente. Repare, você não precisa ter 100% de certeza, mas existe coerência interna. Passo 4. Sustentar. Essa é a parte que mais transforma. Depois da decisão, vem pensamentos como: e se eu estiver errando? E se eu me arrepender? Será que eu sou capaz? Isso é o ânimos ferido tentando retomar o controle. Mas agora, integrada, você faz diferente. Você reconhece o medo e não briga com ele, mas também não volta atrás só por causa dele. Você sustenta a decisão com pequenas ações. Ajusta rotas, continua mesmo com dúvida e se apoia na própria percepção. Percebe a mudança nesse processo? Antes você sentia, ignorava, travava ou se sabotava. Agora você sente, escuta, compreende, escolhe e sustenta. 4. Trabalhar o inconsciente. Ferramentas como análise de sonhos, tarot terapêutico ou psicoterapia proporcionam um encontro seguro com seu inconsciente, de modo a reconhecer, aceitar e integrar suas partes reprimidas de forma saudável. 5. Fazer pequenas escolhas alinhadas. Confiança não vem antes da ação. Ela vem depois de você provar para si mesma que consegue sustentar as suas escolhas. Confiar em si mesma não é sobre nunca ter dúvidas. É sobre construir, aos poucos, uma relação de escuta com a sua própria alma. É aprender a reconhecer a sua verdade, mesmo quando ela não é a mais confortável. É integrar quem você é, luz e sombra, e permitir que essa versão mais inteira de você guie as suas escolhas. Porque no fundo, você não precisa de mais respostas que venham do lado de fora. Você precisa aprender a confiar na sabedoria que já mora dentro de você. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a dar um passo a mais na sua jornada. Aqui no canal eu compartilho conteúdos profundos sobre autoconhecimento, psicologia e espiritualidade, sempre com esse olhar terapêutico e acolhedor. E se você sente que precisa de um acompanhamento mais próximo, eu também realizo atendimentos com a psicoterapia e com o tarot terapêutico, te ajudando a acessar, compreender e integrar tudo aquilo que hoje ainda está confuso dentro de você. O link está aqui na descrição. E se você quiser me contar, eu adoraria saber em qual área da sua vida você sente mais dificuldade de confiar em si mesma. Escreve aqui para mim nos comentários que eu leio cada um com muito carinho. E se esse conteúdo tocou você, não esquece de curtir e se inscrever no canal, porque isso ajuda esse espaço a chegar em outras mulheres que também precisam dessa mensagem. Da minha alma para a sua, com carinho, Bel Quintilho.